apresentar o vídeo de hoje, é? Tem que olhar pra cá, então. Quem aguenta esse bicho? Quem aguenta esse bicho? François Truffaut já era um dos grandes diretores do cinema francês quando ele decide ir até os Estados Unidos e passar uma semana trancado dentro de uma sala no estúdio da Universal para conversar com aquele que ele considerava um gênio. Alfred Hitchcock. Nessa entrevista, muito mais do que um diretor ou crítico de cinema, o Truffaut é um curioso fã que quer, acima de tudo, mergulhar na cabeça desse homem, entender como ele pensa cinema, como foram feitos os seus filmes, de onde vieram as ideias, como ele fez aquela bendita cena e quais os segredos por trás do mestre do suspense. Hoje a gente vai conversar sobre esse encontro que rendeu uma das melhores entrevistas do cinema e um livro que eu desejava há muito tempo. Vamos conversar sobre Hitchcock Truffaut. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema. Antes de tudo, quero dizer que esse tema vai ser dividido em 2 vídeos, tá? Porque é um livro meio grande e eu decidi fazer um novo formato de vlog para ir comentando a leitura com vocês enquanto eu lia. Então eu decidi soltar esse primeiro vídeo em que a gente vai até metade do livro e no próximo vídeo a gente fala sobre a metade final, tá bom? Bora pro vlog! Antes de tudo, olha que coisa mais linda essa edição. Essa aqui é da Companhia das Letras. Eles chamam de edição definitiva. Aqui, imagens do dia da entrevista. E ele é dividido por temas, assim, eles seguem meio que uma ordem cronológica da carreira do Hitchcock. Os capítulos são divididos pelos temas de debate. Olha isso! E a gente tem um prefácio do Ismael Xavier, uma introdução feita pelo próprio Truffaut. Eu já fui colocando várias marquinhas, assim, de coisas que eu quero conversar com vocês sobre. E ele é todo ilustrado de acordo com os filmes que eles estão conversando. E ele é inteirinho de perguntas e respostas, é tudo a entrevista. Então, Truffaut pergunta, Hitchcock responde. E é isso. Olha isso. Olha isso. Sério, olha isso. Essa edição é muito, muito, muito linda. Cá estamos com Hitchcock Truffaut, essa edição lindona que vocês acabaram de ver. E a ideia aqui é ir fazendo uns vlogs de leitura, conforme eu vou lendo, eu vou comentando alguns pontos que eu achar principal, e tudo que ficar na edição é porque eu realmente achei muito importante. E logo na introdução, o Truffaut, ele já explica que ele conheceu o Hitchcock em 1955, quando o Hitchcock foi fazer uma gravação lá na França. Óbvio, ele já sabia quem era e tal, mas conheceu pessoalmente. E aí, anos depois, o Truffaut foi de fato pros Estados Unidos entrevistar o Hitchcock. Uma entrevista que durou 50 horas. Então, ele conta que todos os dias eles se reuniam no escritório do Hitchcock, no estúdio da Universal. O Hitchcock passava pra buscar eles no hotel, ele e a Ellen Scott, que foi a tradutora, porque tem isso ainda, o Truffaut não fala inglês e o Hitchcock não fala francês, então tem até uma questão da língua aí no meio, então tinha uma terceira pessoa que fazia traduções. E o Hitchcock buscava eles no hotel e eles iam pra esse estúdio e ficavam dentro de uma sala das 9 da manhã às 6 da tarde, almoçavam lá, faziam todas as refeições lá, mergulhavam ali em entrevistas que duraram lá a semana toda. E eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas nesse momento o Hitchcock, ele não era visto como um grande gênio em Hollywood. Ele era visto como um entertainer, né? Ele era um funcionário do entretenimento ali. O diretor, ele não era visto como um grande autor. E quem trouxe essa aura pro Hitchcock foi justamente a Nouvelle Vague, movimento francês, do qual fez parte o Truffaut. E ele foi um dos grandes defensores do Hitchcock como, olha, esse cara, ele não está só fazendo um grande filme comercial. Ele tá colocando toda uma visão de arte e de cinema aqui. Já falei mais sobre isso em detalhes no meu último vídeo sobre o Hitchcock, vou deixar ele linkado aqui pra vocês assistirem. Cindy, eu tô tentando ler. Tudo bem, eu sei que tá meio zoneado aqui, mas precisa mesmo disso? Você precisa ficar aí? Tá, você ficar quietinha aí do lado, o que eu duvido que vai acontecer, é isso aqui. Toda hora, todos os dias. Oi? No primeiro capítulo, ele vai falar ali do início da sua trajetória, né? E aí, obviamente, eu não vou contar tudo, tá, gente? Mas tem algumas coisas que me chamaram bem a atenção. Uma é que ele fala sobre a primeira vez que ele sentiu medo, que foi logo na infância, em que ele foi estudar num colégio interno, e era um colégio jesuíta.
E onde, ali a gente tá falando início de 1900, tá? A primeira década ali. Eles aplicavam castigos físicos nos alunos, né? Então ele fala da palmatória, fala de como os alunos eram punidos, assim. E que lá foi provavelmente a primeira vez em que o medo se fortaleceu dentro dele. Medo moral de ser associado a tudo que é mal. E eu achei isso importante porque o medo é um dos principais temas que ele vai trazer nos filmes dele, né? Não só como tema, mas como um certo fascínio dele. E outra coisa é que ele sempre gostou de cinema, mas ele iria trabalhar como engenheiro, né? E ele, inclusive, chegou a trabalhar numa empresa, assim, com cabos elétricos e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele estudava desenho em uma faculdade de belas artes em Londres. E aí, ele foi chamado por um estúdio para fazer os letreiros dos filmes. No cinema mudo, quando tinha um diálogo, né, não tinha som, então o ator, ele só gesticulava com a boca e depois aparecia na tela um letreiro com o diálogo do que foi dito e tal. O Hitchcock fazia isso. E aí ele conta uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, que é o quanto os letreiros do cinema mudo podiam mudar completamente um filme. Então ele diz que eles podiam escrever qualquer coisa nesse letreiro, né? E aí ele diz que graças a isso eles podiam salvar muitos filmes ruins. Ele fala, se um drama tinha sido mal filmado, mal interpretado e estava ridículo, então se escrevia um diálogo de comédia e o filme virava um grande sucesso, porque era considerado uma sátira. Podia-se realmente fazer qualquer coisa, pegar o fim de um filme e colocá-lo no início, tudo isso era possível. Então ele trabalhava, assim, não só com os letreiros, mas com essa parte de montagem também. Então o primeiro contato do Hitchcock com o cinema foi nesse processo de poder alterar completamente o sentido de um filme. E ele trabalhou em outras áreas técnicas no início também. Ele trabalhou com direção de arte, com cenografia, e só depois ele foi convidado pra, tipo, e aí, você já pensou em dirigir um filme? Então, foi uma coisa que surgiu, assim, também, por acaso, na vida dele. E aí, tem páginas inteiras dele contando sobre a gravação do primeiro filme dele, que foi The Pleasure Garden. E, assim, não é uma grande história. É histórias, assim, de como ele penou ali com dinheiro, porque tinha pouco dinheiro, e aí era uma equipe pequena, e eles tinham que andar de trem de um lado pro outro, enfim. Grandes textos, assim, que o Truffaut nem perguntou pra ele. O Truffaut perguntou sobre o primeiro filme, e ele só falou assim, vou te contar essa história então. Tem algumas partes curiosas, eles gravaram na Alemanha, e eles foram ali aconselhados a não declarar a câmera, porque senão eles teriam que pagar taxas imensas, assim, de imposto. E aí o Hitchcock só ficou sabendo disso dentro do trem. E onde tá a câmera? Embaixo da sua cadeira. E que o Hitchcock começou a suar frio nessa hora, porque ele era, assim, ele se tornou essa pessoa, assim, do controle e tal, mas na verdade, nesse início, ele era um cagão, assim, de muita coisa que ele conta, ele era cagão, inocente, assim, ele tinha 23 anos. Mas a forma como ele narra isso é uma cena de suspense de Hitchcock, assim, porque é o que ele faz nos filmes, né? Ele pega cenas do cotidiano, coisas muito banais, e transforma em suspense. Então os filmes dele nunca são sobre nada extraordinário, pelo contrário, são sobre coisas comuns do dia a dia, mas alguma coisa acontece que torna aquela situação perigosa ou ameaçadora de alguma forma, assim. O primeiro filme que o Hitchcock considera, assim, um filme de Hitchcock mesmo, que traz ali o seu estilo, o que ele acreditava como cinema, é O Inquilino Sinistro. E aqui ele fala uma coisa bem importante, que é um filme sobre um inquilino sinistro, brincadeira. Um inquilino que chega lá a uma casa e você tem a dúvida se ele é ou não é um assassino. Mas ele diz que o ator principal era o Igor Novello. E esse é um dos problemas que você enfrenta no Star System. Um grande ator, um astro conhecido, ele não podia ser um assassino. Ele tinha que ser bom, faz parte da imagem dele. E O Inquilino Sinistro é um filme de 1926, mas ele diz que enfrentou isso 16 anos depois com o Cary Grant também. E que ele diz, o Cary Grant nunca poderia ser um assassino. E aí o Truffaut pergunta, você acha que ele não aceitaria? E ele responde, não necessariamente, mas os produtores jamais aceitariam. Tem um trecho muito fofo aqui em que ele tá falando sobre esse filme e ele pega uma caneta e fala assim, deixa eu te mostrar aqui. Isso daqui ele desenha isso daqui e fala, isso daqui é a imagem de um plano que eu queria muito filmar, mas eu não consegui. Que é a traseira de uma caminhonete com 2 comparsas aqui, 2 vilões, e você só vê o topo da cabeça deles. E a ideia era que, como assim, essas janelas são ovais, isso desse a impressão de que é um rosto sob suspeita, assim, sabe? Mas ele disse que não deu certo.
E ele falou, né, que O Inquilino Sinistro foi pra ele o primeiro filme Hitchcockiano, assim, um filme que introduz ali elementos que são interessantes. E aí o Truffaut fala que muita gente, às vezes, não entende o que significa fazer um filme de Hitchcock. Que fazer um filme no estilo Hitchcock não significa simplesmente botar câmera nos lugares esquisitos. E que ele até cita, assim, outros diretores que fazem isso, de tipo... Ah, vou fazer um filme de Hitchcock. E aí ele bota uma câmera dentro da geladeira na hora que uma pessoa vai pegar alguma coisa. Mas aí ele pergunta, Hitchcock, você nunca faria isso, né? E o Hitchcock diz, não. Porque pro Hitchcock o que é importante é como eu posso colocar essa câmera num lugar que torne essa cena mais significativa, que dê ênfase ao que eu preciso. Ele não colocava uma câmera num lugar esquisito porque era esteticamente interessante. Sempre tinha que fazer sentido com a história. E aí ele descreve, por exemplo, uma cena de O Ring, que é o segundo filme que ele considera um filme no estilo de Hitchcock. Ele fala assim... Havia as coisas mais variadas que hoje ninguém mais faria. Por exemplo, uma festa à noite depois de uma luta de boxe. Serve-se champanhe nas taças e se vê muito bem o champanhe borbulhando, todas as bolhas. Faz-se um brinde à heroína. Heroína pessoa, tá? Não droga. E percebe-se que ela não está lá. Ela desapareceu com outro homem. Então, o champanhe para de borbulhar. Você entende que pra ele é importante mostrar a taça de champanhe borbulhando como uma forma de enfatizar o suspense? Isso é uma coisa muito legal, porque ele descreve muitas cenas e a intenção que tinha por trás delas. E eu quero já fazer aqui uma crítica a essa edição, porque eles perderam muitas oportunidades de colocar essas cenas, esses planos, essas imagens aqui. Por exemplo, o Hitchcock tá descrevendo isso. Eles não podiam muito colocar aqui ó, essa sequência desses planos aqui, mas não, eles colocam simplesmente imagens feitas pra ilustrar o filme, tipo, ah, ele tá falando de O Ring, então vamos botar a imagem de O Ring. Eu acho que mais pra frente eles fazem isso, de começar a colocar, assim, imagens que são exemplos mesmo do que ele tá falando. Mas, por enquanto, as imagens são meramente ilustrativas, assim, isso me incomodou um pouco. Quer dizer, algumas até são. Sim, algumas são. Por exemplo, essa daqui, ele tá falando de como ele filmou essa imagem aqui, que ele fez através de do reflexo dela em um vidro. Que aí ele conseguia iluminar por trás, enfim. E aí, ok, temos essa imagem. Mas eu acho que eles desperdiçam algumas oportunidades de fazer isso de uma forma mais interessante até, colocando, por exemplo, quadro a quadro para que a gente analise. E eu acho que eles vão fazer isso mais pra frente. E esses primeiros filmes eram todos mudos, né? E aí eles terminam o capítulo 2 falando sobre como o cinema mudo era o cinema puro. Quando o som chegou, o cinema mudo, ele já tava, assim, num nível de perfeição técnica, estética e criativa, que quando o som chegou, eles retrocederam e ficaram burros. Por quê? Como antes não tinha o som, eles tinham que explorar a imagem ao máximo pra contar a história. E o Hitchcock até fala aqui num trecho que, assim, você julgava que um filme era bom pela quantidade de cartelas que ele tinha. Cartelas com diálogo, que é aquilo que eu falei pra vocês, de uma pessoa mexe a boca e aparece escrito o que ela falou. Quanto menos cartelas tinha, mais inventivo era o filme. Porque ele tinha que recorrer menos a essa muleta. E o diálogo em si era, e ainda é, assim, considerado por muitos críticos, enfim, como uma muleta, que é, você não sabe contar de uma forma visual, você vai lá e bota uma frase. Mas que isso é pobre em termos de cinema, isso vira teatro, assim, o Hitchcock até faz essa comparação, assim, de que quando o som foi introduzido no cinema, o cinema voltou a ser teatro. Porque você simplesmente botava ali uma câmera no lugar mais óbvio possível, sem que ela dissesse nada e deixava ali pessoas falando. Cinema tá justamente no quanto você consegue contar uma história a partir da imagem. E ele acredita que só se deve recorrer aos diálogos quando não tem outra forma de fazer isso. E ele fala, quando se escreve um filme, é indispensável separar nitidamente os elementos de diálogo e os elementos visuais. E sempre que possível, dar preferência aos elementos visuais, que é contar essa história através da imagem. Que essa câmera seja inventiva, que essa câmera conte uma história, que o champanhe borbulhando signifique alguma coisa. Que o olhar de um personagem possa dizer se ele tá feliz, se ele tá irritado, se ele tá triste, sem que ele precise falar, estou irritado, sabe? Ah, no capítulo 3, ele conta o que pra mim é uma, assim, das maiores joias de Hitchcock, que é a diferença entre suspense e surpresa. Que é assim, imagina tá ali numa sala, numa mesa, ele e o Truffaut conversando, Hitchcock e Truffaut conversando. E eles estão ali batendo um papo sobre coisas absolutamente banais da vida e do nada uma bomba explode. Isso é surpresa. O público tava ali assistindo uma cena normal e do nada explodiu.
Suspense seria se eles estão ali conversando e o público já sabe que tem uma bomba embaixo da mesa. Eu vou até ler como ele descreve, porque é incrível, ó. A bomba está debaixo da mesa e a plateia sabe disso. Provavelmente porque viu o anarquista colocá-la. A plateia sabe que a bomba explodirá a 1 hora e sabe que faltam 15 para 1, há um relógio no cenário. De súbito, a mesma conversa banal fica interessantíssima, porque o público participa da cena. Tem vontade de dizer aos personagens, vocês não deveriam estar aí falando coisas tão banais. Tem uma bomba debaixo da mesa, ela vai explodir. No primeiro caso, que é o que o público não sabia, oferecemos 15 segundos de surpresa no momento da explosão. No segundo caso, oferecemos 15 minutos de suspense. E a conclusão disso, que já estava falando antes, é que para se ter suspense, o público precisa estar avisado. Você precisa dar um indício para ele de alguma coisa que o personagem, por exemplo, o principal não sabe. Ele cita outro exemplo, que é super comum aí em vários filmes, mas de uma pessoa entra no quarto da outra e tá ali bisbilhotando e abrindo gaveta, procurando alguma informação. E o dono do quarto começa a subir a escada. O público que tá assistindo viu que o dono tá subindo a escada. E o que você pensa? Puta, vai pegar ele ali. E esse momento do vixe, ele tá lá no quarto e o outro tá subindo, isso é suspense. E ele até diz, não necessariamente o suspense, ele tá relacionado ao medo, a uma cena. Hoje a gente descreve, né? Filme de suspense são filmes que em geral dão medo. Mas simplesmente o suspense numa cena, o suspense que o Hitchcock tá se referindo aqui, não é esse associado ao medo, ao filme de terror, mas por essa tensão que o público sente pelo que vai acontecer. Sério, eu acho essa explicação e a da bomba tão... Eu lembro, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei assim... Absolute cinema. E aí, nesse mesmo capítulo, ele fala sobre o quanto ele não se interessa por filmes que eles chamavam de whodunit, que são aqueles filmes de quem matou. Então, filmes que, tem lá um assassino e você passa o filme inteiro tentando descobrir quem é. E ele diz que isso não é suspense, porque simplesmente o momento interessante do filme é sempre o momento final. E aí você cria ali 1 hora de uma narrativa sem emoção, simplesmente pra no final responder a pergunta, quem matou? Ai, gente, eu adoro a sinceridade dele aqui. Tem vários momentos que ele fala, tipo, isso daqui é ridículo. Hoje já é outro dia, tá um frio desgraçado em São Paulo. Estamos aqui assim, ó, edredom, livro no colo, Cindy, tomando um banho. Vou colocar vocês aqui, vamos conversar. Gente, no capítulo 4, eles falam muito sobre o momento que foi difícil na carreira do Hitchcock, ali, início dos anos 30, em que ele fez filmes ruins, assim. A gente já conversou em vários vídeos sobre o momento, o grande boom dos estúdios, né? E o Hitchcock era um diretor contratado pelos estúdios e fazia filmes que ele não queria fazer também, assim. Então ele ia lá, fazia um grande filme, como que a gente já comentou, de... esse filme eu considero Hitchcockiano, esse não. Porque, enfim, ele tinha a identidade dele, só que ele era um contratado de estúdios, ele fazia filmes que mandavam ele fazer, assim. E aí, ele teve um momento de grande baixa, assim, na metade dos anos 30, assim. E ele fala sobre fazer esses filmes que não condizem com a essência dele. E que teve um momento em que ele teve que parar e dizer, não dá mais, assim, porque era o nome dele em jogo, né? E ele diz assim, eu não examinava com o necessário cuidado o que eu devia fazer. Depois desse período, aprendi a ser muito crítico em relação a mim mesmo, a tomar distância para julgar o trabalho já feito, com uma espécie de segundo olhar. E principalmente não me meter em mais nenhum projeto sem ter a sensação interior de conforto. Quando nos sentimos de fato à vontade num projeto, dele poderá sair algo de bom. Ele fala sobre... Tudo bem, você pode ser um contratado, todo mundo precisa, enfim, fazer ali o seu dinheiro. Nesse momento, assim, Hitchcock não era muito rico, mas ele já era um diretor de cinema. E ele fala que não adianta, você precisa estar confortável com a base daquilo. Ele diz assim, imagina se você vai construir uma casa. Você precisa imaginar como essa casa vai ser e se faz sentido antes de fato construir. Ele fala, não falo da construção da história, mas da concepção do filme. Se a concepção é boa, algo de bom poderá ser desenvolvido. Em que nesse momento em que ele parou para reavaliar os projetos que ele já tinha feito, o que fazia sentido e o que não fazia, é quando ele faz um dos principais filmes da sua carreira, O Homem que Sabia Demais. E lógico que tem a ver com oportunidade também, né? Grandes filmes... sim, batem na porta de grandes diretores. Um pouquinho mais pra frente, ele volta a falar sobre como o público precisa
ter total conhecimento sobre o que tá acontecendo naquela cena para que você tenha o suspense. Ele diz que várias situações de suspense, elas perdem a força e ficam comprometidas quando o público... Quando o público não entende claramente aquela situação. Aí ele dá exemplos, assim, se você coloca 2 atores com figurinos praticamente iguais e o público não consegue diferenciar, ou quando o cenário é confuso, ou quando as pessoas não reconhecem exatamente o cenário, tipo, o lugar que elas estão. E aí, a pessoa, ela vai passar todo o tempo daquela cena tentando entender aquilo que tá confuso pra ela. E aí, pronto, a emoção já foi embora. Oi. Eu amo que o Hitchcock e o Truffaut, eles ficam falando mal de críticos de cinema. Só que o Truffaut é crítico de cinema, né? Mas eles falam sobre uma coisa que eu acho que acontece até hoje, que é como os críticos, eles são mais inclinados e mais favoráveis a filmes que tem uma verossimilhança, né? Que se aproximam da realidade, em que você consegue apontar o real naquela situação, né? E assim, o Hitchcock não faz distopias, filmes que se passam numa outra dimensão, nada disso. Mas ele sofreu muito com a crítica por colocar situações improváveis no mundo real. E aí é isso, ele não tá falando aqui que os críticos são contra, sei lá, um filme de fantasia, Harry Potter, não é isso. Mas coisinhas muito simples que ele coloca nos filmes. Aí ele dá um exemplo de Os Pássaros. Tem uma cena longa num bar onde as pessoas conversam sobre pássaros. E aí, por acaso, entre essas pessoas, tem uma mulher de boina que é justamente uma especialista em pássaros, uma ornitologista. Ela tá lá por mera coincidência. E ele fala, naturalmente, eu poderia ter filmado 3 cenas pra introduzi-la de modo verossímil, pra explicar por que essa mulher tá aqui. Mas essas cenas não teriam o menor interesse. Ele fala, a verossimilhança não me interessa. Essa mulher tá lá e pronto, como ela chegou aqui, não me importa. E o Truffaut diz que gosta de uma frase do Hitchcock que certos filmes são fatias de vida, os meus são fatias de bolo. E aí ele diz, eu nunca filmo uma fatia de vida porque isso as pessoas podem encontrar em casa, ou na rua, ou na porta do cinema. Elas não precisam pagar pra ver uma fatia de vida. Mas, por outro lado, também afasta os produtos de pura fantasia. Então ele tá ali no meio do caminho. Fazer filmes pra mim quer dizer, em primeiro lugar e acima de tudo, contar uma história. Essa história pode ser inverossímil, mas nunca deve ser banal. É preferível que seja dramática e humana. O drama é uma vida cujos momentos maçantes foram eliminados. Gente, o que é um filme se não uma vida em que os momentos maçantes foram eliminados? Por isso todo mundo fala que é viver um filme, porque não tem essas coisas chatas da nossa vida, porque não tem o que é desnecessário, o que não acrescenta na sua grande história. E é óbvio que, assim, isso é uma forma de fazer cinema, tá? E o Hitchcock tá sendo entrevistado pra falar sobre a experiência dele. Mas é claro que existem filmes e um cinema muito dedicado a explorar justamente esses intervalos de tempo, para que o espectador mergulhe dentro daquilo, ou comece a tirar outras conclusões, ou comece a analisar aquele personagem de outra forma. Mas não é isso que Hitchcock faz. Oi. Ai, que frio, gente. Muito frio nessa cidade. Super importante. O Hitchcock, ele nasceu na Inglaterra, né? E ele sempre teve uma relação forte com o cinema americano, mas ele começou fazendo filmes na Inglaterra. E aí tem um trecho aqui em que ele fala sobre... Na verdade, o Truffaut começa dizendo que ele sentia que a Inglaterra era um país anti-cinematográfico, por conta de, enfim... um zilhão de questões até de classe. É um país com uma divisão de classe muito clara. E assim, se você nasceu rico, você morre rico. Se você nasceu pobre, você morre... Enfim, é uma distinção de classe muito grande. E principalmente nesse momento aqui, né? Anos 30. O Hitchcock diz que o cinema, ele não nasce como uma arte valorizada, né? Na Inglaterra, o cinema era feito pela burguesia e para eles, assim. Quando abriu o primeiro cinema em Londres, tinha umas cadeiras específicas para os nobres, assim, para as pessoas mais ricas. E que ele até chamava que era o setor dos milionários, assim. Então, as pessoas não se misturavam. E esse cinema, ele passou muito tempo sendo uma coisa muito mais local e desvalorizada. E aí ele diz que lá para 1925, 26, é que alguns estudantes, principalmente em Cambridge, começaram a se interessar muito por uma cinefilia, assim, por
mais até consumir filmes do que se tornar realmente grandes realizadores, assim. Mas eles começaram a pensar sobre cinema na Inglaterra. O cinema, por exemplo, nos Estados Unidos, já era uma indústria. E ele falou que isso sempre interessou a ele, assim, não necessariamente o americano, a cultura americana. Ele até, assim, ele diz num trecho aqui que ele quer deixar claro que ele nunca foi fascinado pelos Estados Unidos em si, mas pela forma como tudo era muito profissional lá já no cinema, né? Porque eles se consagraram como uma indústria e que o cinema inglês demorou muito pra se desenvolver, pra olhar de fato pro mundo, sabe? Ele até diz que, quando eu morava na Inglaterra eu não pensava nisso. Mas depois, assim, que ele passou um tempo nos Estados Unidos e ele voltou pra Londres, ele percebeu como o cinema inglês demorou pra olhar pro social, pra olhar pras pessoas, pra começar a abordar questões da vida real. E ele fala, é só você sair da Inglaterra pra você ver que existe uma concepção de mundo muito mais universal do que os ingleses têm. Essa daqui é uma cena muito emblemática do filme Suspeita, em que, claro, era em preto e branco, mas esse copo de leite, ele tinha um destaque absurdo nessa cena. Tipo, olha esse copo de leite. Ele brilha. E ele não brilha à toa. O Hitchcock mandou colocar uma luz dentro desse copo. E aí o Truffaut pergunta, você colocou um projetor apontando pro copo de leite? Aí ele, não. Eu coloquei uma luz dentro do copo, porque tinha que ser extremamente luminoso. O Cary Grant sobe a escada e era preciso que o público só olhasse pra esse copo de leite. Né, Cindy? Aí, um pouquinho mais pra frente, ele fala que sobre a diferença, né, de visão de cinema entre americanos e ingleses, que é a experiência dele, né? E ele fez um filme, o primeiro filme dele nos Estados Unidos, assim, oficialmente em Hollywood, foi Rebecca. E depois de Rebecca, ele fez um filme que não foi muito bem, que foi O Correspondente Estrangeiro, que foi considerado um filme B, assim. E o Truffaut até fala, né, sobre como tem essa distinção muito grande, né, entre filmes A, B e C. E que esse era um filme B, e aí ele pergunta por que o Hitchcock quis fazer isso, né? E ele diz que, na verdade, não é que ele pensou em fazer um filme B, é que é uma questão de gêneros, assim. Ele tava fazendo um thriller, o filme era um thriller. E na Inglaterra, por exemplo, não tinha essa distinção de, esse gênero é inferior a esse. E ali, nos Estados Unidos, tinha muito isso. E um thriller era considerado um filme menos importante, assim, do que um drama. E até hoje isso acontece, né, gente? Olha o Oscar, por exemplo. A gente tem toda aquela discussão de como filmes de terror, por exemplo, passam despercebidos pelo Oscar. Filmes de comédia passam despercebidos. Porque são considerados pela indústria como gêneros inferiores. Não são vistos como cinema de arte, sabe? Essa foi a parte 1 sobre Hitchcock e Truffaut. Me conta se vocês gostaram desse formato. Qual a opinião de vocês sobre os temas que a gente conversou aqui hoje? Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!